Olá, boa tarde. Sou pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. E nessa tarde, mais uma aulinha rápida de teologia. Hoje é quarta-feira e nós vamos estar dando aula lá na igreja. E eu dou um spoiler aqui para vocês, amém? Que Deus abençoe a todos. Eu confesso que eu já estava com saudade de gravar e hoje eu preparei a aula, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu acredito que alimente, que edifica a sua fé. Vamos orar então? Deus abençoe você. Já te peço, clica aí, compartilha, ativa o sininho, né? Me ajuda, vem comigo que é sucesso. Vamos lá? Senhor Deus e Pai eterno, nesta hora em nome de Jesus, eu quero ministrar, mas eu quero ser ministrada pelo Teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Ele que é o pastor, é Ele que nos conduz, Ele é o mestre. E o Espírito Santo venha me ensinar, venha nos ensinar, porque até a sabedoria é a sua aluna, quanto mais eu, Senhor. Por isso me entrego nas tuas mãos, que eu seja um canal de bênção para aqueles que querem estudar a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Nós estamos falando na aula passada sobre demônios. Olha que interessante, nós vamos continuar falando. Nós estamos falando sobre os demônios, a cultura, né? Cada demônio, como é visto por cada cultura e aquelas culturas da época bíblica, claro. Nós falamos da outra vez sobre a cultura da Mesopotâmia, como é que eles viam os demônios, né? Como que eles estudavam a demonologia, né? Que é o que nós estamos estudando agora. E hoje nós vamos falar sobre o Egito. Como é que o Egito via ou vê os demônios, né? Como é que é vista esta questão? Tá? Então eu quero ler com você, guarda aí, eu espero que eu não esqueça, porque como eu não anotei, né, a gente vai falando, vai se empolgando, e pode ser que eu não me lembre. Mas se eu não me lembrar, já vou deixar aqui para vocês. Quando acabar o vídeo, vocês correm lá no YouTube e colocam assim, o desfile das múmias do Egito, para vocês verem que vai culminar com a aula de hoje, tá? Aí vocês vão entender o desfile. Olha que interessante, nós estamos em 2023, o desfile acho que foi em 2021, na época do Covid, que inclusive foi na época da Páscoa, era o Peixe, a Páscoa dos hebreus, lá, dos israelitas, culminou com a Páscoa deles, culminou com a Santa Ceia da igreja no domingo, e no sábado, por coincidência, houve os desfiles das múmias, que não parece ser coincidência, tá? Bom, eu tô adiantando para mim não esquecer, tá bom? Mas você pode aí comigo acompanhar. E se eu me esquecer de falar, você corre no YouTube e fala, agora eu entendi o que a pastora começou a aula falando, tá bom? E se eu me lembrar, eu fecho ali e vocês vão entender o que eu estou falando. Abra comigo então a sua Bíblia, já que você é um aluno de teologia. Faça um caderninho, aquele caderninho eu acho lindo, aquele para as meninas, caderninho com flores. Faça um caderninho aí e pega o caderninho para anotar. Hoje o nosso versículo de estudos é aqui Êxodo 14, tá bom? Acho que dá para eu enxergar sem o meu óculos de perto. Ó, Êxodo 14, o versículo 11, diz assim: E reclamaram a Moisés. Não havia talvez número, olha só, vamos voltar no 10 para ficar mais bonita a leitura. Quando o faraó se aproximou dos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Já começa aqui uma contradição. Eles estavam com medo de morrer e estavam pedindo para voltar para morrer. Bom, é claro, né?
Mas vocês vão entender algo muito interessante aqui. Ué, pastora, peraí, aula de demonologia? Sim, aula de demonologia. E você vai entender aqui o que eu quero falar, tá bom? Então vamos lá? O que eu hoje preparei de aula para vocês? Os egípcios acreditavam em muitos demônios. Muitos, tá? E para eles, os demônios tinham menos trabalhos do que os mesopotâmios achavam. Sabe por quê? Porque, por exemplo, catástrofes, tempestades, algum tipo de infortúnio com a natureza, eles atribuíam aos deuses. Então não eram os demônios que faziam isso, tá? Essa parte, esse serviço não são de demônios. Então, eles diziam que os demônios faziam nem tudo era demônio, tem coisas que era para os deuses, coisas más. Os mesopotâmios achavam que tinham demônios bons e demônios maus. Os egípcios já achavam que tinha coisas más que os deuses faziam e coisas más que os demônios faziam. Compreende? Nós estamos estudando a cultura, a visão de cada um de demônio, ok? Que mais? Os demônios, para os egípcios, gostavam de infligir enfermidades e febres noturnas. Olha aí você que tá com febre de noite. Tô brincando, amados, né? Brincando não, né? Mas ao mesmo tempo tô brincando. Vamos lá. Olha só, febre noturna e alguma praga súbita. Tipo, de repente apareceu do nada uma coceira na sua pele aí. Do nada deu uma praga aí de piolhos. Piolho é praga, amados. Vamos lá. Quem aqui a mãe catava piolho quando era criança e puxava o cabelo? Puxava o cabelo. Quem que é a mãe? Porque a minha mãe passava a tarde na minha cabeça. E vem comigo que é sucesso. Neucídio. Quem é da época do Neucídio? Nem vou falar, vamos lá. Continuando aqui. Os demônios, eles infligiam, e os sacerdotes egípcios, eles dispunham de encantamentos para proteger as pessoas. Então, eles usavam de encantamentos para proteger as pessoas. E os egípcios, eles tinham demônios aéreos. Olha que tremendo. Ou seja, demônios habitantes da atmosfera terrestre. E não é o que está escrito na palavra de Deus em Efésios capítulo 6, que diz assim, que nossa luta não é contra a carne, né? Aliás, Efésios é a nossa armadura, mas a palavra de Deus vai dizer assim, que nós lutamos contra as potestades e principados na região celestial, ou seja, no segundo céu, entre o nosso céu que nós vemos e o céu dos céus, que é o terceiro céu, aonde o apóstolo Paulo foi arrebatado até o trono de Jesus Cristo, entre esse céu, que é o segundo céu, onde os demônios ficam. Para você que achava que demônio está lá no inferno, pois é, demônio fica entre os céus e a terra, no segundo céu, inclusive é onde se dá a batalha ali do livro de Daniel, mas não é essa a nossa questão, então vamos continuar aqui, tá bom? O que os egípcios faziam, já que tinham demônios que eram aéreos, né, voavam ali, sobrevoavam e ficavam no ar? Eles fumigavam, ou seja, sabe aquela fumacinha com fumaça? Inclusive tem um livro que eu queria ler, eu ouvi falar, mas nunca mais achei, Demônios da Fumaça, aonde com a fumaça eles iam afugentar esses demônios nos seus templos, palácios e lares. Olha que interessante. E principalmente nos funerais. Começa agora a conectar a palavra com o costume deles, com o que eu acabei de ler sobre morte. Vai guardando aí. E principalmente nos funerais, que servia de ocasião para demônios se ativarem de maneira extraordinária. Já começou a conectar o versículo da Bíblia com o desfile das múmias? Já começou a conectar? Muito bom, vamos continuar lá. Pensavam que alguns demônios eram fantasmas e que outros eram espíritos de pessoas que haviam morrido. Aqueles espíritos viraram demônios e esses demônios ficavam no mundo dos vivos, atormentando aí as pessoas. Você acredita nisso? O
O que é demônio para você? Demônios são anjos caídos ou demônios são almas de pessoas que morreram e não quiseram ir para o céu, nem quiseram ir para o inferno, ficaram aí, viraram demônios e daimons e agora estão aí atormentando as pessoas. Você acredita nisso? Eu não vou falar sobre isso porque foi a nossa aula passada. Se você quiser saber, vai convidar você para ter a nossa aula de teologia completa lá no Templo Missionário Água da Vida, no lugar da Bênção de Deus, 571, aqui perto, próximo do Pignatari, bem aqui pertinho da Avenida Utinga, na Avenida Utinga, próximo ao cartório de Utinga, aqui em Santo André. Hoje a nossa aula começa às 19 horas, ok? Mas nós já falamos, na verdade. Isso aqui que eu estou comentando, já foi dada a aula de teologia para os meus alunos que estão matriculados na minha sala de teologia. Então, por isso, amados, você talvez aí fique, pastora, mas e agora? E agora a gente vai processando os dados aí, mas você vai me acompanhar e vai conseguir guardar muita coisa em nome de Jesus, tá bom? Então eles pensavam que alguns demônios, eles ficavam gravitando pelo mundo. E aonde eles vinham com os encantamentos, com as fumaças lá, com essas fumaças, tá bom? Já sabe, né, que essas fumacinhas assim, aquelas coisas assim. Inclusive, amado, por falar em fumaça, eu pretendo gravar um testemunho, eu ainda tenho alguns testemunhos para contar, sobre o meu chamado no pastorado feminino. Tá bom? A gente fala sobre isso, eu vou gravar um testemunho sobre a minha unção, como é que foi. Deus tem mesmo chamado para a mulher ser pastora, a mulher pode ser pastora. Eu quero falar sobre isso, mas nós vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a aula, né, rende pano para manga lá na igreja. Continuamos então. Os egípcios enfatizavam a necessidade também de descobrir o nome dos demônios, a influência dos dias bons e maus. Lembra que os mesopotâmios, eles gostavam, queriam, faziam questão, achavam que o nome tinha um poder mágico e eles queriam saber o nome dos demônios? Os egípcios também. E não só isso, como os egípcios, eles também, eles queriam descobrir o nome do demônio, a influência de dias bons e maus e com o uso de horóscopos. Eles já faziam usos de horóscopo, inclusive, né? Bom, eles também acreditavam na natureza de pedras preciosas, encantamentos e ritos para expulsar demônios. Porém, para eles, as crianças estavam seguras, pois não haveria demônios especializados em molestar crianças. Já os mesopotâmios acreditavam que sim, que aquela deusa, lembra? Uma deusa que ela era a deusa que atacava para destruir crianças. Já os egípcios achavam que não, que demônio nenhum atacava as crianças, tá? É o contrário, então. Continuando algo curioso aqui, nós vamos falar sobre o significado hebraico da palavra Egito, já que nós estamos estudando demônios no Egito, ou a visão dos egípcios acerca dos demônios. Estudamos a visão dos mesopotâmios acerca dos demônios, né? E agora a gente quer estudar a visão do Egito acerca dos demônios. E para isso, eu quero estudar um pouquinho sobre o nome Egito em hebraico, tá? O significado hebraico da palavra Egito. O Egito, as múmias. Quando as pessoas querem viajar para o Egito, elas querem ver o quê? Elas querem ver as pirâmides, querem ver as múmias, né? Eles querem ver o sucesso de lá. Que incrível! São múmias e pirâmides. Que interessante, né? Que coisa! Olha só, amados, como é isso. Então a nação que acolheu a nação de Israel, lá em Êxodo 14, e veio trazer depois grande tormenta para a nação de Israel, foi o Egito que acolheu a nação de Israel quando, né, por isso a nação, quando a nação fugia, olha só, que coisa, né? Israel vai para o Egito lá na época de fome com José,
e depois cresce numerosamente e vai fugir do Egito, tá bom? Ele vai fugir do Egito. E nessa fuga do Egito, que Deus está tirando eles do Egito, eles vão dizer essa frase aqui, né? Que preferiam servir ao Egito, que era melhor para eles servir o Egito do que morrer no deserto. E o que significa o nome Egito? A palavra Egito, né? Servir ao Egito. Primeira coisa que você tem que saber, o Egito era centro mundial do ocultismo. Estou falando de demônio. Agora você entendeu por que eu tô... Agora você conectou, entendeu por que eu estou falando isso? O Egito, o centro mundial do ocultismo. Olha que forte, Brasil. E servir ao Egito era estar no centro do ocultismo. Era isso que eles estavam dizendo, que eles preferiam estar no centro do ocultismo do que estar ali para morrer no deserto. E também servir o Egito, então seria estar no centro do ocultismo e também servir a uma nação que não tinha nenhuma referência de conduta moral, tá? Nenhuma referência de conduta moral. E também servir ao Egito significava servir uma nação que não tinha um Deus único, uma nação politeísta, onde tudo era Deus, tudo. Que inclusive, para quem é estudioso da Bíblia sabe, que Moisés foi criado para ser um Deus. Foi criado para ser um faraó. Moisés estava criado, eu achei lindo ontem quando eu estava conversando com uma jovem e eu falei para ela assim, Moisés preferiu, ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, como está lá em Hebreus, mas ele preferiu antes sofrer as aflições com o povo de Deus do que ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu, né, a luta, a pobreza do povo de Israel, vamos dizer assim, que o povo de Israel não saiu pobre, pelo contrário, a Bíblia diz que eles vão sair do Egito riquíssimos, mas Moisés preferiu a luta do povo de Israel do que estar sendo chamado filho da filha de Faraó. Eu estava comentando com uma moça que tem muitos cristãos que é o contrário. Ele prefere ser rei no inferno do que ser escravo no céu. Muitas mulheres querem ser rainha no inferno do que serem servas na casa do Senhor, servas no céu. Amém? E você, quer ser rainha no inferno? Quer ser rainha no mundo? Ou quer ser serva na casa do Senhor? E você, irmão, você quer ser rei no inferno? Você quer reinar no inferno? Você quer reinar no mundo? Você prefere reinar no mundo ou ser servo na casa do Senhor? Então, continuando aqui, a palavra de Deus, o que acontece? Servir uma nação que não tinha o único Deus. Tudo era Deus. Que, inclusive, o símbolo deles é a naja, né? Que chama-se a serpente do Egito. Eu tive uma visão essa semana, Deus mostrava essa serpente, eu não sabia. Escreve aí pra mim, você sabia que a naja, ela é chamada serpente do Egito? E depois que eu vim ver que aquela moldura, aquela roupa do egípcio, ela tem o formato da naja, né? Coloca aí pra mim, porque eu, pastora Cláudia, não sabia até que Deus me deu uma visão essa semana passada. Eu estou estudando sobre isso e aí eu tive um sonho, na verdade. E eu vi aquela naja com aquelas listas, porque eles colocam uma espécie de um véu, né? Não sei como chama. Se você souber, coloca aí pra mim como é que se chama aquele véu do egípcio, dos homens, né? Porque as mulheres, elas usam o cabelo para fazer esse formato assim. Mas os homens, eles usam uma espécie de um véu e ele é todo listrado. E Deus mostrou pra mim a naja listrada. E eu fui pesquisar. Falei, nossa, eu nunca tinha visto essa visão. E fui ver que a naja é símbolo do Egito.
É a serpente que tem o símbolo, que inclusive você vai ver também, que é tão tremendo a história de Deus como é linda, porque Moisés, a serpente de Moisés vai engolir a serpente do feiticeiro. Ah, gente, não podia faltar. Hashtag a Lubinha e a Coco Chanel. É Coco Chanel. Não podia faltar. Muito bem. Elas tinham que aparecer no meu vídeo. Então, amados, o que vai acontecer? Nós vamos ligando os fatos. Isso é estudar a Bíblia. Você vai ligando e vai entendendo um monte de coisa e vai se alimentando aí e aprendendo a se defender. Então, o que o povo estava dizendo para Moisés? Moisés, era melhor estar no centro do ocultismo. Mas não é só isso. Não é só uma nação que era o centro do ocultismo, não é só uma nação, aleluias, que era politeísta, que não tinha Deus, não é só isso. Vamos ver o que mais que eu quero que você saiba aqui. Servir ao Egito, eles vão dizer a frase assim, melhor do que morrer no deserto é irmos para o Egito. Então, olha só, mas sabe de uma coisa? O Egito naquela época era o centro da morte. Era o centro do culto, centro de culto à morte. Ah, agora você começou a entender o desfile das múmias? Forte, hein, Brasil? Forte, hein? 2021, eu acho que é isso. Você vai ver um pleno 2021, o desfile das múmias. Múmias que, inclusive, foram múmias que foram derrotadas naquela época, múmias de Tutankhamon, múmias de Nefertiti, múmias de Ramsés, e aí vai nome de um monte de múmias que eu não decorei, múmias importantíssimas de mortos. Então, o Egito é o centro de culto aos mortos. Que tremendo, né? Quando você quer visitar a pirâmide, porque é incrível aquelas pirâmides, quando você quer visitar as pirâmides, você sabia que você está desejando visitar o túmulo? Porque as pirâmides são túmulos? Olha só, o mundo inteiro vai para o Egito para visitar túmulos. Porque Egito cultuava a morte. E até hoje, uma parte da nação vive e mora em catacumbas. Eu achei isso incrível. Por isso que eu amo estudar. Então, nós vamos entender agora o significado da palavra Egito em hebraico. Olha isso. Hebraico. Conta, primeira coisa, um pouquinho só de hebraico, eu não sei hebraico, pretendo estudar. Eu só sei Aleph, Beit, Vav, né? Algumas letras ali em hebraico, mas eu ainda não falo. A gente, né, arranha aí alguma coisa. Mas o que eu já aprendi é que a língua hebraica, ela conta uma história atrás da história. As letras hebraicas, elas têm valores numéricos. Nós temos lá os sinais massoréticos, porque até uma determinada época aí, não tem muito tempo, as palavras são todas consonantais, não tinham vogais, então foram, como que eu posso dizer? Foram elaborados os sinais massoréticos para que representassem as vogais, para que a gente possa entender, tá? Mas, bom, isso é para aula de hebraico, não é o meu caso. O que acontece? A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim é assim que se pronuncia, se não for, eu não falo hebraico, tá bom? Só se for em línguas, mas eu não falo hebraico. Então, Mitzrayim significa, que a palavra Egito, significa lugar estreito, lugar apertado, lugar difícil. Por isso, eles preferiam servir no Egito, no estreito, no aperto, no difícil, do que ir morrerem, porque eles ficaram no deserto. E a palavra deserto em hebraico
significa o lugar da palavra. Olha que interessante. Então, deserto é o lugar onde Deus fala. Estar no Egito significa a morte real e a morte espiritual. Então, morte tanto física como morte espiritual, tá? Estar no deserto com Deus é o lugar onde Deus fala. E agora, claro, quero chamar a sua atenção. Você que está num deserto, numa luta, numa solidão, né? Às vezes numa prova muito grande, sozinho aí na luta, o que acontece? Deserto é lugar que Deus fala. Amém? Deus fala conosco no deserto. Aqui em hebraico, olha que lindo, né? Deserto significa o lugar da palavra. Então, se você está no deserto, Deus vai falar com você. Amém? Egito, mundo. Às vezes você está pensando em voltar para o mundo, voltar por causa dos alhos, das cebolas, dos pepinos do Egito. Egito é lugar estreito, apertado e difícil. Amém? Então, por isso, aleluia, fique no deserto, porque no deserto é o lugar onde Deus fala e é o lugar onde Deus traz vida, alegria, ensina conduta, proteção, é lugar de aprendizado. E nada melhor do que uma aula teológica, um spoiler da aula de hoje, para você entender aí toda essa conexão que eu montei para você, ligando aí o Egito, né? No meio dessa história, desse estudo sobre demônios. No deserto é o lugar aonde Deus faz com que você seja, é lugar de ser preparado para uma nova identidade. Era isso que Deus ia fazer com o povo de Israel, que estava sem identidade, porque eles estavam vindo do meio de uma nação politeísta. Então Deus estava ali preparando eles, os preparando para uma nova identidade. E eu quero que você, né, que está saindo do Egito, saiba que Deus está te dando nesta hora uma nova identidade. Amém? Israel estava sem a identidade e tinha ali a oportunidade, estava dando, né, a oportunidade a Deus de lhe dar uma nova identidade. Dê você também esta oportunidade a Deus de lhe dar uma nova identidade, de lhe dar, né, uma nova história, de reescrever a sua história, de ressignificar a sua história. Amém? E lá no Egito, eles iriam servir deuses com sacrifícios terríveis. Terríveis, tá? Então, lá com Deus, Deus não exigia esses sacrifícios terríveis e Deus nos leva para o deserto para falar conosco. Amém? Aleluia. No deserto não tem barulhos. No deserto não tem distrações. No deserto tem ausência de tudo e você é obrigado a depender de Deus para tudo, tá bom? E por isso, certamente você vai ver a glória de Deus. E eu já quero aproveitar e te dar uma dica. Você, quando for orar, evite barulhos, evite distrações, latidos de cachorrinhos, de lobinhas, né? Evite, fique em lugar silencioso, se retire para buscar o Senhor, porque é muito importante que a sua alma esteja em conexão com o Senhor, amém? E você vai ver que a sua mente, às vezes, ela não para. Então, nesta tarde, depois que você assistir essa aula, corre lá no YouTube para você ver o grandioso desfile com mortos nos carros. A grandiosidade da adoração do Egito. E o mais interessante é que os egípcios fizeram esse desfile na época do Covid, né? Onde o mundo não podia se reunir. E culminou com a Páscoa, bem com a Páscoa dos hebreus, dos israelitas, bem quando era Páscoa para os cristãos. Era a Santa Ceia para os cristãos, era a Páscoa para os judeus,
tá? É um ano para eles importante, e aí o Egito vai e faz um desfile justo o país a qual, olha que interessante, Israel comemorando o Péché, acho que é Péché que fala, peixe, não sei, sei que em francês Péché é pecado, né? Olha aí, gente, que coisa, né? Então, o que eu quero dizer é que enquanto Israel, os judeus comemoravam a saída do Egito, o Egito comemorava os seus mortos. No mesmo dia. Que coisa incrível. Então, fica aí a dica para você estudar mais. Corre lá, veja o desfile. O desfile, tem um comentarista, esqueci o nome dele agora, muito famoso, que ele estuda arqueologia. Eu esqueci o nome, mas tenho certeza que vocês vão saber quem é. Puxa vida, me fugiu, tão famoso ele. E o que acontece, ele vai comentar sobre esse desfile, que já tem 2 anos, mas como a aula está sendo dada, eu estou trazendo. Ele vai comentar que, aleluia, oh Deus, e sentir a presença de Deus. Oh Senhor, aleluia. Ele vai comentar, amados, que pode ser uma mensagem que o Egito queria dar, uma cutucada em Israel, né? Mostrando seus carros, mostrando seu poder de guerra, enfim, porque o Egito é um país poderoso, né? E tanto que foi poderoso que a nação de Israel vai sair de dentro do Egito. Mas amém, eu vou orar com você. O que eu vou orar com você? Para que Deus te dê vida, para que você não volte para o Egito, para que você queira ouvir Deus falar, para que a sua mente se abra, para você entender por que o inimigo quer tanto que você volte para o mundo, que você pare de servir a Deus. Por que o inimigo se levanta? Para você ir cultuar mortos, ir para a terra dos mortos, morar na casa dos mortos. Mas Jesus morreu para te dar vida e vida com abundância. Amém? Vamos orar? Pai, entrego agora cada irmão e cada irmã que está ouvindo esta aula, Pai. Deus amado, queremos repreender todo mal. Senhor amado, que bom, porque a tua palavra diz que Jesus tem poder sobre os demônios. Meu Deus amado, e o Senhor tem poder, não importa se o demônio é egípcio, mesopotâmico, ou como uma vez que eu vi um demônio vindo do Japão para atacar aquela família, não importa de onde venha demônios atacar, o que importa é que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E o Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões, najas, pítons. O Senhor nos deu poder. O Senhor disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Toda a força das trevas. Nós temos poder, ó Pai, e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Então, em nome de Jesus, visita esta vida agora, que está atormentada, ou que tem demônios infligindo doenças e desespero. Ó, repreendo agora enfermidade que foi colocada por demônios ou por feitiçarias. Saia agora, em nome de Jesus Cristo, e que a cura seja restaurada, restabelecida na vida deste irmão, desta irmã, na casa dele, na casa dela, seja cercado de bênçãos, de anjos, de paz e de glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, que Deus abençoe. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhe essa aula. Quarta-feira que vem eu quero ter mais aula e durante a semana eu quero contar um testemunho para vocês. Um testemunho sobre divórcio. Vou falar um testemunho sobre divórcio. Amém? É um testemunho forte, tá? Forte. Até agora eu falei sobre casamento com vocês, eu quero contar um testemunho sobre divórcio, eu quero contar um testemunho sobre o meu chamado feminino, o pastorado. Eu tenho testemunhos para contar. Você que gosta de testemunho, coloca Pastora Cláudia, conta o testemunho que a gente gosta de ouvir. E vem comigo que é sucesso. O Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. Nós temos cultos na quarta, que é a aula, na quinta, oração. Essa semana nós estamos tendo oração a semana inteira.
E daqui a pouco estou correndo para lá. E domingo às 18h30, busca do Espírito Santo, culto com toda a família, buscando o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém?